Então, vamos à leitura aqui, que é de Colossenses 3, 18 a 4, 1. Passo a ler, então. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedeci em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedeci em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho aprendido que a leitura da palavra de Deus, ela deve sempre olhar o seu conteúdo na sua inteireza. Ainda que pelas nossas limitações de tempo e até de capacidade de lidar com informações, precisemos separar os assuntos, né? Mas eu trago essa leitura aqui, primeira ênfase é, isso aqui Paulo escreveu já na parte final dessa carta. Nós precisamos primeiro lembrar, ainda que resumidamente, o que foi escrito antes dessas recomendações finais. Essas recomendações aqui que acabamos de ler para mulheres e maridos, pais e filhos, senhores e servos, elas isoladamente nos dão uma compreensão muito limitada, porque elas vêm ao final de uma tremenda exposição profunda, maravilhosa, de quem é Cristo, quem somos nós em Cristo e o evangelho que recebemos. Então, vamos recuperar essa informação para depois nos debruçarmos sobre esses preceitos práticos. Aí sim, eles fazem sentido. Colossenses, no capítulo 1, aliás, o verso-chave da carta inteira está no capítulo 1, em que Paulo fala do mistério de Cristo, né? Ele diz aqui, capítulo 1, versículo 26 a 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui vem um primeiro ensinamento abrangente, tremendo, e que a partir dele é que nós podemos começar a buscar viver aquelas recomendações que lemos há pouco. Homens e mulheres, pais e filhos, senhores e servos, que foram resgatados por Jesus, que estão agora unidos a Cristo, esse é um tema fundamental da Epístola, nós estamos unidos a Cristo. Cristo está em mim, em você, nós em Cristo e Cristo em nós. Então, a partir dessa união com Cristo, nós experimentamos a graça, o amor. A partir dessa união com Cristo, nós somos libertos do império das trevas. A partir dessa união íntima, mas poderosa e viva com Jesus, nós recebemos uma transformação interna. Transformação de mente, de caráter, de sentimento, de atitudes. E essa é uma condição fundamental, indispensável, para que possamos viver esses ensinamentos colocados onde lemos, no capítulo 3. Eles não fazem sentido, esses ensinamentos, sobre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, na maneira como Paulo explica nessa carta e nas suas outras cartas, não fazem sentido para quem não conhece Jesus, para quem não nasceu de novo, para quem não foi liberto, arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. E mais, a nossa união com Cristo tem efeitos redentores.
Então, no capítulo 2, nós lemos aqui, por exemplo, no verso 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ora, ouvimos o Evangelho, nos convertemos, nos arrependemos, somos batizados, morremos para esse mundo, e esse mundo é crucificado para nós através da nossa união com Cristo. Então, só faz sentido para mim, para você, para qualquer homem ou mulher, viver os preceitos que acabamos de ler, e vamos voltar a eles logo em seguida, porque nascemos de novo, porque Cristo está em nós, porque pertencemos a Ele, porque herdaremos o reino eterno. Então, essa condição de marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, elas refletem realidades humanas transitórias, passageiras. Mas a nossa vida, isso nós lemos no capítulo 3 traz mais ensinamentos sobre essa nossa união com Cristo, né? Então, o capítulo 3 abre o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Meus queridos, minhas queridas irmãs, a nossa vida ganhou uma dimensão maior, eterna, sobrenatural, sublime. Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, tudo que é transitório vai passar e as coisas eternas se estabelecerão. Mas até lá, nós estamos nesse contexto, neste mundo, não pertencendo a ele. Eu digo que a caminhada com Jesus é uma espécie de sair da terra, ir para o céu e voltar para a terra. Como assim? O Evangelho me alcançou e alcançou você e a todas as pessoas no contexto do cotidiano desta vida e deste mundo. Estava lá Mateus, coletor de impostos, na sua banca, lá cobrando o dinheiro da galera. Jesus passou e disse: Mateus, me segue. E Mateus largou a vida, o imposto, largou e passou a andar com Jesus. Então, a vida cristã ela começa com Jesus nos encontrando e nos achando aqui nesta terra e neste mundo. Aleluia! Mas a nossa união com Cristo nos eleva a patamares eternos e celestiais. Então, é como se no passo seguinte à tua conversão e a minha, passa a viver em mim e em você o próprio Jesus. O próprio Pai passa a habitar em nós. Nós somos unidos a eles de uma maneira viva, sobrenatural, poderosa, eterna. E dele recebemos coisas assim antes incompreensíveis, né? Ora, se em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nós temos acesso em Cristo. Se o Pai Celestial nos ama, nós temos acesso ao amor do Pai, nós temos acesso ao perdão, à presença de Deus. Então, o Evangelho que me encontrou, pecador, carnal, lascado, condenado neste mundo aqui, me elevou a patamares celestiais. E hoje o capítulo 3 me ensina que a minha vida, a sua vida, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, adulto, criança que de fato está em Cristo, essa vida está guardada, protegida em Cristo Jesus. E Jesus falou o seguinte no Evangelho de João: as minhas ovelhas, ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, ninguém as arrebata das minhas mãos. Então a minha vida, a sua vida está segura, garantida, protegida em Cristo Jesus, aleluia. E quando ele voltar e estabelecer plenamente o seu governo, aí a nossa verdadeira vida, que está guardada nele, se manifestará plenamente. Agora sim, podemos voltar com essa perspectiva que Paulo construiu antes, a esses preceitos que devemos vivê-los enquanto aqui estamos. Aí que eu digo, o Evangelho me achou na terra, me mudou, me converteu, me transformou, me elevou a patamares espirituais celestiais, mas agora a mesma palavra de Deus me traz de volta
a viver o meu cotidiano, o seu cotidiano, só que agora em outras bases. Em outras bases. Então, está aqui, fala da relação marido e mulher e estabelece princípios que valem enquanto estamos caminhando aqui. Depois que Jesus voltar, o mandamento aqui para a mulher, eu acredito que estará superado. O que está para os homens não passa nunca, porque o amor é eterno, né? Então, maridos, nosso dever de casa começa aqui e não acaba nunca, porque amar vale para agora e vale eternamente, né? Para o funcionamento harmônico do lar, o Senhor estabeleceu o princípio da liderança do homem, mas veja bem, aqui fala da sujeição das mulheres como convém no Senhor. E aqui eu trago já em cena um outro assunto que Paulo também trata nessa carta, que é a oposição e o ataque das trevas. Nesta mesma carta, no capítulo 2 principalmente, Paulo alerta contra as vãs sutilezas e filosofias e rudimentos do mundo. E aqui eu queria ter toda a veemência possível para denunciar os ataques que sofremos, externos e às vezes internos, que tentam nos impedir de viver isso daqui. Então, o que não falta é filosofia humana, é vã sutileza, é rudimento do mundo, para dizer para os homens que não sejam homens. O ataque hoje contra o homem, contra o marido, é contra a própria natureza do ser homem como Deus criou. E para a mulher, além de um ataque semelhante, tem também a questão de se rebele. E que história é essa? Isso é absurdo. Isso aí é cultural, isso é machismo, e blá, 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 blá. Não, isso aqui é um arranjo para este mundo temporário, para que demos bom testemunho de Deus aqui na Terra. É isso. Agora, isso aqui, para quem não está em Cristo, quem não nasceu de novo, quem não tem sua vida no céu, para isso não faz sentido. Para o homem caído, hoje vai dizer, para que eu vou cuidar de mulher? Ela que se vire, ela que trabalhe. Negócio de provedor, rapaz, isso já era. Ela que me sustente, porque tem pouco homem, eu sou homem, ela que me sustente, porque meu tipo está raro. Então, ela que me sustente. Estou aqui caricaturizando. E o que não falta também é o outro lado distorcido. Gente, para o mundo, isso que eu acabei de dizer faz sentido. Para nós é uma abominação. Porque nós estamos aqui de passagem e devemos refletir nesse tempo que estamos uma vida muito maior. O amor de Deus, a humildade do Senhor. E se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, se a minha esposa está em Cristo e Cristo está nela, nós dois vamos ter aqui nossas dificuldades, mas vamos aprender a ser humildes. Há um mandamento genérico, sujeitai-vos uns aos outros. Então, eu também preciso aprender a me sujeitar de forma genérica, em amor, em respeito, em cuidado. Lembrando que uma palavra que está antes dessa, que é o versículo 14, que acima de tudo se revistam do amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aqui já antecipa o seguinte, negado, é o seguinte, acima de tudo o amor. Porque se nós verdadeiramente amarmos, todo esse que nós lemos aqui fica automático e simples. Se nós amamos verdadeiramente uns aos outros, inclusive pais e filhos, marido e mulher, isso aqui fica simples. Porque acima de tudo se revistam, se abracem, se apeguem e vivam o amor de Deus e o seu amor por Deus e pelas pessoas, né? Mas Paulo alerta nessa mesma carta, já mencionei, capítulo 2, verso 8, não vou ler, mas as vãs sutilezas, as filosofias, os rudimentos do mundo. E pior ainda, no mesmo capítulo 2, Paulo alerta contra pessoas que, como que entram dentro da igreja, está no verso 18 e mais adiante também, que ficam ensinando porque culto a anjos, porque não sei o quê, porque eu tenho uma revelação especial, e também um ataque interno. Mas nós resistimos firmemente a isso porque estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Nós olhamos para o futuro e nós vemos aquela linda luz que já brilha no horizonte do grande dia da volta do Senhor, e aí a nossa vida, verdadeiramente,
vai se manifestar juntamente com ele. Aqui, pais e filhos. Filhos honrar pai e mãe, obedecer, e os pais não irritarem os filhos, não os tratarem de maneira que perca o ânimo, né? Aqui o ataque das trevas começa já com a negação da maternidade e da paternidade. Tem pessoas que se orgulham, homens e mulheres, dizendo: não quero ter filhos. Simplesmente é a negação da maternidade e da paternidade. E quando tem, jogam sobre os filhos um peso de acusação e de culpa, dizendo que os filhos são responsáveis por tudo de ruim que a partir daí a pessoa vive. Isso é uma negação das coisas de Deus, do projeto de Deus. Deus é pai e Deus gosta de ser pai. Isso inclui a maternidade também. Se Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, é porque o seu amor paternal é mais completo, mais amplo e inclui o amor do pai e da mãe. E ele fala: homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Então, Deus, na sua paternidade mais ampla, que inclui as expressões de pai e de mãe, mas hoje as trevas, o ataque já vem contra o próprio ter filhos. E agora, obviamente, o mandamento aqui, né, para os filhos honrarem pai e mãe, obedecerem, e também os pais não provocarem irritação nos filhos. Eu entendo que essa parte aqui é o tratamento injusto, o descarrego emocional injusto, é a cobrança indevida, é não realmente amar os filhos, não entendê-los, não procurar se colocar também no lugar deles, né? Aí, às vezes, às vezes nós, pais, somos a causa dos nossos filhos perderem o ânimo, e aí nós os vemos desanimados e os cobramos ainda mais que estão desanimados, sendo que muitas vezes nós é que causamos o desânimo. Então, que Deus nos dê sabedoria para compreender as dificuldades, as lutas que todos enfrentam, e nós também, e eles também, e temos uma ação como a de Deus. Nosso modelo não é nenhum modelo humano, nosso modelo é Jesus e o Pai. Então, o Pai corrige, mas o Pai ama, o Pai tem paciência, Deus trabalha com tempo, Deus não é apressado, Deus tem a hora. Então, são várias coisas aí que nós, pais e filhos, né? Mas, acima de tudo, é o amor. Se nós, pais, de fato, de verdade, amamos nossos filhos como a palavra ensina, e nós, filhos, amamos nossos pais como a palavra ensina, já funciona. Já funciona. E esses papéis, eles não são estanques, né? Então, eu sou pai, eu sou marido, mas eu também sou filho. Minha mãe ainda é viva. Então, isso aqui me bate em todos os lados até agora. Como filho, como marido, como pai, esses versículos aqui. Aí, vamos para a questão do senhor e servo. Literalmente aqui, falava de escravidão, que hoje, graças a Deus, no Brasil não existe, ou praticamente não existe. Mas eu entendo que aqui há uma aplicação para todos nós. Em vários contextos, nós somos os patrões, em outros contextos, nós somos os empregados. Então, ainda que não seja o vínculo de escravidão, há um vínculo de senhorio, de certa forma, não no absoluto, e há um vínculo de servidão também, de certa forma. Trabalhamos para alguém e esse alguém nos paga. Então, tem uma certa expressão aí de senhorio e servidão, ainda que dentro de limites. Mas reparem que, mesmo diante da escravidão, isso me surpreende, mas finalmente eu comecei a entender, Paulo não diz: escravos, se revoltem contra os seus senhores. Senhores, libertem seus escravos. Aquele mundo, o instituto da escravidão, era muito arraigado. Mas Paulo tem uma perspectiva muito maior do que essa mera transformação social e sociológica. Nós somos contra a escravidão, isso aí para nós, obviamente, como sociedade, nós não queremos nada disso, amém. Mas por que Paulo aqui ele não disse: escravos se rebelem, servos libertem, patrões libertem seus escravos?
Porque Paulo aqui, ele não está tentando reformar esse mundo. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo não tem conserto na sua essência. Esses projetos de igreja que acham que vão transformar o mundo pela expansão da igreja, e afinal a igreja vai dominar o mundo, não entenderam a essência da malignidade do mundo e não entenderam as palavras de Jesus que dizem que poucos entram pela porta estreita. E são poucos os que perseveram até o fim. Podemos ter um poder moderador no mundo. Várias vezes na história, a igreja influenciou a sociedade e isso produziu algumas melhorias, mas incompletas, parciais e que nem de longe representam o reino de Deus na sua plenitude. Mas vamos aprofundar aqui o ensinamento de Paulo sobre isso. Você que é servo, ou eu como trabalhador, como alguém que trabalha para outro, qual é o ensinamento de Paulo aqui? Primeiro, não seja rebelde, obedeça. Horácio, mas e se o patrão mandar uma coisa contra a Bíblia? Ora, obedeça então a Bíblia. Mas cá entre nós, quantas vezes um patrão mandou você fazer algo claramente errado? E às vezes que me sugeriram isso, eu resisti e fui respeitado. Às vezes que podia ser que alguém fosse me pedir para fazer uma coisa errada, eu falei, não, e fui respeitado. Então, ok, se houver um conflito entre a autoridade humana e a palavra de Deus, amém, já estamos prontos a obedecer a Deus e não aos homens. Mas isso não é toda hora nem todo dia, talvez venha a ser, mas ainda não é. E aqui o mandamento é, você serve alguém, a um senhor de carne e osso, a uma senhora de carne e osso, muito bem, sirva como se fosse a Cristo. É até interessante isso. Paulo está dizendo, você é escravo, seja um bom escravo. Sirva com dedicação, porque se você tirar do seu olhar o seu patrão humano e olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu estou servindo, não é o fulano ou a Beltrana, estou servindo ao Senhor. Paulo diz aí que se tudo que fizer de todo o coração ao Senhor, você vai ter recompensa eterna. Você vai ter um galardão eterno. Então, Paulo convida aqui aos que viviam em servidão a uma libertação muito maior do que a mudança de status social. É uma libertação que vem do fato, eu nasci de novo em Cristo, eu sou co-herdeiro de Jesus, eu sou co-herdeiro do reino e eu estou a caminho do reino eterno, celestial. E enquanto eu estou aqui, eu vou juntar galardão, porque lá vai ter recompensa. No reino de Deus haverá recompensas proporcionais ao que cada um serviu. Então, já que eu ainda não cheguei lá plenamente, eu vou aproveitar minha condição aqui de servo e vou juntar galardão eterno. Então, isso vale, eu creio, para nossos vínculos de trabalho. Então, sejamos bons e dedicados servidores aonde quer que estejamos. Com capricho, com zelo, com dedicação, porque você tirou da sua vista o patrão humano e colocou o Senhor. E vamos servir o Senhor, aí nós vamos com todo o coração, com toda... mas o meu patrão não merece, ele é um homem duro, ele é uma mulher cruel, não sei o quê. Rapaz, nem você merecia ser salvo, nem eu. Então esse negócio de não merece, esse argumento não me emociona, não. Tá? E quem sabe esse patrão, essa patroa vai enxergar uma atitude boa, diferente, e vai começar a despertar para o Evangelho. Quantos senhores poderosos se converteram a Deus pelo testemunho daqueles que eram seus escravos? Basta lembrar a história do Naamã, o general da Síria, que foi curado, e se você ler a história com atenção, ele se converteu ao Deus de Israel. Se você ler com atenção a história do Naamã, você vai ver que ele se converteu ao Deus de Israel, ao ponto de dizer, Senhor, só me perdoe, porque eu vou ter que, aparentemente, prestar culto ao Deus aqui da Síria, porque eu estou obrigado aqui. Mas me perdoa, Senhor, porque, na verdade, eu já sei quem que é Deus. Então, por outro lado também, ele fala aqui, 4:1, vós, senhores, fazem tudo que for de justiça e equidade.
Aqui, queridos, antes que a gente já se esquive disso, dizer, não, mas eu não mando em ninguém, não sou senhor de ninguém, dependendo do contexto, talvez seja. Talvez seja. Alguém trabalha para você em algum momento? Alguém trabalha sob a tua supervisão em algum momento? Caso sim, pode ser algo passageiro, pode ser algo mais duradouro. Há um princípio aqui que nós devemos aplicar. Se alguém trabalha para nós, ou sob nossa supervisão, sob nosso acompanhamento, nós devemos tratar essa pessoa com justiça, com equidade, com amor. Porque o princípio maior é do versículo 14. Então, e essas palavras aqui, justiça e equidade, elas são praticamente sinônimos, né? Se alguma versão fala igualdade, está errado. É equidade, é justiça. A palavra em inglês é fairness, que é algo, por exemplo, você exigir de uma pessoa algo que está acima da capacidade física dela. Isso não é justo, isso não é digno. Você usar de malícia, você usa de linguagem dupla para a pessoa achar que você prometeu algo, quando no fundo é uma linguagem dupla para no fim você negar o que você, de certa forma, sugeriu que ia fazer. Isso é injusto. A palavra justiça, essa primeira aqui, tem a ver com retidão moral. Tem a ver com justiça moral. Você fala uma coisa certa, você fala não é para enganar, você tem um procedimento moralmente digno. Essa é a primeira palavra aqui. A outra tem a ver com equidade, com você olhar a pessoa dentro do contexto dela e procurar o bem dela, com respeito, né? É que eu saiba, o conceito de igualdade, literalmente, não existe na Bíblia, mas eu teria que dar uma pesquisada aí. Então, em outras palavras, faça o bem, haja com decência, com dignidade, procure também ver o lado do outro e dali fazer algo produtivo para todo mundo, né? Não é um assistencialismo, não é um negócio de fazer tudo pelo outro e dar tudo, não é isso. Justiça e equidade falam de um vínculo saudável, adequado, digno para os dois lados. E por que nós devemos fazer isso? Porque há um Senhor, e Jesus é o Senhor não só dos senhores, ele é o Senhor de todos. Aqui, quando Paulo remete, afinal, ao senhorio de Jesus, Jesus falou todo o poder, toda a autoridade, que a palavra original abarca os dois sentidos, poder e autoridade, me foram dados no céu e na terra. Então, no final das contas, há um Senhor sobre maridos, sobre mulheres, há um Senhor sobre pais e sobre filhos, há um Senhor sobre servos e patrões. Há um único Senhor, e é Jesus, e a Ele, diante dele, todos compareceremos e prestaremos contas. Mas aí entra o ataque desse mundo, que prega rebelião, que prega conflito entre pais e filhos, que prega conflito entre marido e mulher, entre homens e mulheres, que prega conflito entre trabalhadores e proprietários. O que não falta hoje são os proclamadores das doutrinas enganosas do diabo, querendo promover o oposto disso. Aqui, tudo isso aqui faz sentido para nós que estamos em Cristo Jesus, para nós que já morremos para esse mundo. Eu fui crucificado com Cristo e o mundo foi crucificado para mim. Então, se Jesus manda algo, a minha atitude é de servo dele. Senhor, tá bom, é para eu fazer isso, eu vou fazer. Se a pessoa merece ou não, não sei, Jesus. Eu sei que eu não merecia ser salvo e fui. A minha dívida enorme, o Senhor perdoou, eu não tinha como pagar. Então, eu vou pelo caminho que o Senhor me ensina. E eu quero aqui dizer o seguinte: em qualquer desses vínculos aqui, marido, mulher, pais e filhos, senhores e servos, o que semearmos, colheremos. Se aquelas pessoas que trabalham para nós, sob nossa direção, nós tratamos com equidade, com justiça, com dignidade, elas provavelmente trabalharão mais e melhor e mais motivadas. Por outro lado, se nos escondemos atrás de um aparente rigor de justiça, para, na verdade, nos tornarmos déspotas do rigor das coisas, nós vamos colher
um filho, um cônjuge, um trabalhador desanimado, revoltado e chateado. Porque o vínculo maior disso aqui, está lá no verso 14, é o amor. Sobretudo isto revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Então, fazendo aqui uma síntese, o Evangelho nos alcança na nossa condição humana do dia a dia. Pedro estava pescando, Jesus passou e chamou. Eu estava estudando no ensino médio, muitos anos atrás, quando eu ouvi o chamado de Jesus, no segundo ano do ensino médio, que antigamente chamava segundo grau, e cada um de nós ouviu a palavra do Evangelho em situações e contextos diferentes, mas, obviamente, deste mundo em que vivemos. Mas o Evangelho, Jesus, nos eleva a um patamar superior, nos preparam para um reino eterno que está chegando. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Evangelho, nos traz como que de volta à Terra para viver os mesmos vínculos que tínhamos ou que temos tido em outras bases, com outro valor, com outra perspectiva. Então, isso aqui está intimamente associado, esses preceitos, a tudo que Paulo expôs antes sobre Jesus, sobre a vontade de Deus. Então, nós já fomos libertados do império das trevas, está lá no capítulo 1. Nós já nascemos de novo, nós já fomos perdoados, nós já fomos cheios de Cristo, nós já conhecemos a vontade de Deus, nós temos esperança do reino que está se aproximando. Então, é tudo isso, toda essa tremenda realidade que nos habilita e capacita a viver esses preceitos finais aqui do capítulo 3. Agora, enfrentamos a nossa própria carnalidade, enfrentamos os rudimentos e tradições e vãs sutilezas dos homens, que nos atacam, que vão dizer que tudo isso é bobagem, que não é nada disso. E também, por vezes, nem sempre, mas por vezes, o inimigo consegue infiltrar pensamentos dele na igreja e, às vezes, essa complicação vem de dentro da igreja. Quero até concluir trazendo isso tudo para a vida da igreja, que também está dita anteriormente no capítulo 3, e talvez aqui destacando do 13 ao 16. Porque dentro da vida da igreja, nós devemos nos estimular a viver tudo isso e não nos desestimular. Nós devemos nos animar um ao outro para viver tudo isso e não como que contaminar um ao outro com a perspectiva errada. Mas vamos ver aqui nossa conclusão, aqui do 13 ao 16. Isso aqui é um resumo de alguns aspectos da vida da igreja, onde marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, todos devem viver juntos em Cristo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui é um texto que sintetiza alguns dos principais aspectos da vida da igreja. Por quê? Está cheio de uns aos outros. E aqui descreve um contexto em que, nos nossos relacionamentos e trabalho juntos, é um contexto de edificação, de perdão, de amor e de crescimento em Cristo e na palavra de Cristo. E de paz também. Aqui fala no verso 15, a paz de Deus habite, a palavra de Cristo habite, admoestando-vos, ensinando-vos, suportando, perdoando. Minha reflexão final dessa palavra é que, na nossa vivência como igreja, sempre que nos encontramos ou telefonamos, nos relacionamos,
e nossa vivência de pais e filhos, de marido e mulher, senhores e servos, adaptada ao nosso contexto, que essa vivência seja para crescimento nosso, seja para edificação, seja para alcançar o pleno conhecimento da vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque, queridos irmãos e irmãs, se dentro dos nossos convívios e família nós não encontrarmos esse ambiente propício, não é lá fora que vai ter, não. Eu quero aqui dizer, repetir algo que eu digo com muita convicção. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a solução para isso é a implantação do reino, quer dizer o seguinte: este mundo não tem conserto do seu aspecto geral. Este planeta, ele está destinado ao fogo da volta do Senhor. Agora, para efeito do testemunho do amor de Deus e do caráter dele, por vezes, a igreja consegue, em alguns lugares, exercer uma influência moderadora, mas isso é para efeito do testemunho de Cristo, da palavra, do amor e da graça de Deus. Não é que agora isto é o reino, não é mesmo, né? Mas então é esse que eu trago para nossa reflexão, para que Deus nos alerte, nos conforte, nos anime e nos faça enxergar e discernir o que está aí fora, não para vivermos uma vida de eremita, mas para vivermos os nossos papéis aqui cheios de Cristo, cheios de Deus, cheios da palavra, cheios de perdão, cheios de misericórdia, cheios de compaixão, como precisamos hoje disso, tanta gente sofrendo muito e coisas horríveis, solidão, doença, desespero, um monte de coisa. Então, nosso momento é de compaixão, é de expressarmos isso, né? Então, essa é o que trago para hoje. E até anotei aqui uma correlação do testemunho da Alanis e da Cibele com esses pensamentos, né? Então, Deus nos salvou, temos que deixar essas coisas aqui, a Cibele disse, não nos apegar a isso aqui, mas viver coisas maiores, né? A Alanis falou que Jesus vem e ele é quem traz uma nova reconstrução de dentro para fora. A Alanis falou dessa transformação íntima e que um dia ele vai voltar e aí sim veremos o reino pleno, né? Então eu vejo aqui também, graças a Deus, uma coerência entre o testemunho dessas queridas jovens e o Jameson também, né? O Jameson também falou aqui de louvar a Deus em todo o tempo, de aprender a palavra. Aqui nós lemos habite ricamente a palavra de Deus. Então, o testemunho desses três queridos jovens tem muita correlação com essa meditação de hoje. Então, aqui eu termino.